Hoje, você terá a chance de desvendar mistérios antigos e entender por que a Cabala, uma sabedoria mística que promete transformar vidas, foi guardada a 7 chaves por gerações. Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora que irá desafiar tudo o que você pensa saber sobre a espiritualidade e a conexão com o divino. Fique conosco e descubra os segredos que a humanidade protegeu por tanto tempo, esperando pelo momento certo para serem revelados. A Cabala é uma tradição mística e esotérica que tem fascinado estudiosos, espiritualistas e curiosos ao longo dos séculos. Originada no seio das tradições judaicas antigas, a Cabala busca desvendar os segredos ocultos do universo e da natureza humana, oferecendo uma compreensão profunda e espiritual da existência. Este conhecimento místico, entretanto, foi mantido em segredo por milênios, acessível apenas a um seleto grupo de iniciados. O que torna a Cabala tão intrigante é sua relação íntima com a Bíblia. Os cabalistas acreditam que os textos bíblicos contêm camadas de significados ocultos, acessíveis apenas através de uma interpretação esotérica e profunda. Eles veem a Bíblia não apenas como um livro de histórias e leis, mas como um mapa codificado para a iluminação espiritual e o entendimento do cosmos. Hoje, vamos explorar por que esse conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo e como ele continua a influenciar e enriquecer nossas vidas. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos mistérios da Cabala e suas conexões profundas com os textos sagrados da Bíblia. A origem da Cabala remonta às tradições judaicas antigas, onde os sábios e místicos buscavam compreender os mistérios do universo e a natureza divina. Desenvolvida principalmente durante o período medieval, a Cabala foi influenciada por obras como o Sefer Yetzirah, Livro da Criação, e o Zohar, Livro do Esplendor, que são fundamentais para o pensamento cabalístico. A Cabala se expandiu como uma tradição esotérica, sendo transmitida de geração em geração por meio de manuscritos e ensinamentos orais. O ponto crucial da Cabala é a sua interpretação profunda dos textos bíblicos. Por exemplo, o Zohar oferece comentários esotéricos sobre a Torá, revelando camadas ocultas de significado que vão além da leitura literal. Cabalistas acreditam que cada letra, palavra e passagem da Bíblia possui significados ocultos que, quando decifrados, revelam verdades espirituais profundas. Esses ensinamentos eram considerados tão poderosos e transformadores que foram mantidos em segredo para proteger tanto o conhecimento quanto aqueles que o buscavam. Por que, então, a Cabala foi mantida em segredo por tanto tempo? Há várias razões para isso, tanto religiosas quanto sociais e culturais. Do ponto de vista religioso, os ensinamentos cabalísticos eram considerados perigosos se mal compreendidos ou mal utilizados. Acreditava-se que apenas aqueles com uma preparação espiritual adequada poderiam manejar esses conhecimentos de maneira segura e benéfica. Socialmente, os tempos eram frequentemente marcados por perseguições e intolerância religiosa, e manter esses ensinamentos em segredo ajudava a proteger a comunidade judaica e suas tradições místicas. Culturalmente, o sigilo ajudava a preservar a pureza dos ensinamentos, garantindo que apenas os verdadeiros buscadores, comprometidos com a disciplina e o estudo profundo, tivessem acesso a eles. Na Bíblia, encontramos referências ao sigilo em passagens como "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas", Mateus capítulo 7, versículo 6, sugerindo a necessidade de proteger conhecimentos sagrados dos não iniciados. Essa necessidade de proteger e preservar o conhecimento esotérico foi uma das principais razões para o sigilo milenar da Cabala. A Cabala contém uma vasta gama de ensinamentos e práticas que foram mantidos ocultos dos olhos do público geral. Entre os principais conceitos estão a árvore da vida, uma representação simbólica do cosmos e do caminho espiritual, e o conceito das Sefirot, que são emanações divinas que descrevem a dinâmica entre Deus e o universo. A prática cabalística também envolve a meditação em nomes sagrados de Deus, conhecidos como Rishudim, e a manipulação de letras hebraicas para desvendar segredos escondidos na Bíblia. Um exemplo notável é a interpretação cabalística do Gênesis, onde a criação do mundo é vista como uma série de emanações divinas que se desdobram de uma fonte infinita de luz. Os cabalistas acreditam que a Bíblia não é apenas um texto religioso, mas um código que, quando decifrado corretamente, revela verdades espirituais profundas e práticas para a vida cotidiana. Por exemplo, o Sefer Yetzirah, ou o Livro da Criação, é um texto cabalístico antigo que explora a criação do universo através das 22 letras do alfabeto hebraico e os 10 números da árvore da vida.
Este livro, entre outros textos cabalísticos, sugere que cada letra e palavra da Bíblia carrega significados ocultos que podem ser revelados através de métodos específicos de meditação e estudo esotérico. A Cabala também se aprofunda em conceitos como a reencarnação, o karma e a alma humana, oferecendo uma visão complexa e rica sobre a vida após a morte e o propósito da existência humana. As Sefirot, por exemplo, são 10 emanações divinas que representam diferentes aspectos de Deus e da criação, e o estudo delas ajuda os cabalistas a compreender a estrutura do universo e a relação entre o divino e o material. A primeira Sefira, Keter, a coroa, representa o ponto inicial da criação e a vontade divina, enquanto a 10ª Sefira, Malkut, o reino, representa o mundo físico em que vivemos. Este sistema se torna uma ferramenta poderosa para os cabalistas, permitindo uma conexão mais profunda com o divino e uma compreensão mais ampla do propósito da vida. A prática cabalística também inclui a meditação em nomes divinos e combinações específicas de letras hebraicas para alcançar estados elevados de consciência e conexão espiritual. Os cabalistas utilizam os 72 nomes de Deus, uma série de combinações de 3 letras derivadas de passagens específicas da Bíblia, como ferramentas para a meditação e a invocação de energias divinas. Estes nomes são considerados extremamente poderosos e são usados para proteger, curar e transformar a vida dos praticantes. Além disso, os textos cabalísticos frequentemente mencionam a importância do equilíbrio entre as forças do bem e do mal, e como a compreensão e a harmonização dessas forças podem levar à iluminação espiritual. A Cabala ensina que o universo é mantido em equilíbrio através de uma complexa interação entre forças opostas, e o papel do ser humano é ajudar a manter esse equilíbrio através de suas ações e intenções. Este princípio é refletido na estrutura da árvore da vida, onde cada sefira possui uma contraparte que deve ser equilibrada para alcançar a harmonia espiritual. Esses conhecimentos eram mantidos em segredo devido ao seu potencial transformador e ao risco de mal-entendidos. Acreditava-se que apenas aqueles preparados espiritualmente poderiam entender e aplicar corretamente esses ensinamentos. A Bíblia, através de suas camadas de significado, oferecia pistas e códigos que os cabalistas decifravam para acessar esses segredos profundos e ocultos. Os cabalistas viam a si mesmos como guardiões desses segredos, responsáveis por proteger o conhecimento esotérico até que a humanidade estivesse pronta para compreendê-lo e utilizá-lo de maneira adequada. Este sigilo ajudou a preservar a pureza e a integridade dos ensinamentos cabalísticos, garantindo que apenas os verdadeiros buscadores, comprometidos com a disciplina e o estudo profundo, tivessem acesso a eles. Nas últimas décadas, o conhecimento da Cabala começou a se tornar mais acessível ao público em geral. Esse movimento de revelação foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo a crescente abertura e interesse pelo misticismo e a espiritualidade, bem como a proliferação de materiais de estudo e cursos online. A Cabala moderna, muitas vezes, é apresentada de uma forma que enfatiza sua relevância prática para a vida contemporânea. Seus ensinamentos sobre a natureza da realidade, o propósito da existência e a conexão entre o humano e o divino oferecem uma perspectiva rica e profunda para os buscadores espirituais de hoje. Além disso, a Cabala convida os estudiosos a revisitarem a Bíblia com novos olhos, descobrindo camadas de significado que enriquecem a leitura e a compreensão dos textos sagrados. Em um mundo onde muitos buscam respostas e um sentido maior para a vida, os ensinamentos cabalísticos oferecem um caminho de autoconhecimento e iluminação, mostrando que os segredos do passado ainda têm muito a nos ensinar. Além dos conceitos centrais da árvore da vida e da Sefirot, a Cabala também explora a ideia dos mundos espirituais. Segundo a tradição cabalística, o universo é composto por 4 mundos: Atzilut, o mundo da emanação, Beria, o mundo da criação, Yetzira, o mundo da formação, e Assia, o mundo da ação. Cada um desses mundos representa um nível de realidade e consciência, com Atzilut sendo o mais elevado e espiritual, e Assia sendo o mundo físico em que vivemos. A jornada espiritual na Cabala envolve a ascensão através desses mundos, alcançando níveis mais altos de entendimento e proximidade com o divino. A Cabala também enfatiza a importância das mitzvot, ou mandamentos, como um meio de alinhar a vida cotidiana com os princípios divinos. A prática das mitzvot é vista não apenas como uma observância religiosa, mas como uma forma de canalizar energias espirituais e trazer harmonia ao mundo. Cada ação realizada com intenção espiritual é considerada uma forma de participar na obra divina de Tikkun Olam, a reparação do mundo.
Este conceito é fundamental para a visão cabalística de que cada ser humano tem um papel na manutenção e melhoria do universo. Outra área fascinante da Cabala é a gematria, um sistema de numerologia que atribui valores numéricos às letras hebraicas e, por extensão, às palavras e frases. Os cabalistas utilizam a gematria para encontrar conexões ocultas entre diferentes passagens bíblicas e para revelar significados profundos nos textos sagrados. Por exemplo, a palavra hebraica para vida, shai, tem o valor numérico de 18, e, portanto, o número 18 é considerado especialmente auspicioso e frequentemente associado a doações e atos de caridade na cultura judaica. Os cabalistas também acreditam que através da gematria, podem descobrir mensagens codificadas na Bíblia que apontam para eventos futuros ou revelam verdades esotéricas. Este uso da numerologia para interpretar os textos bíblicos adiciona uma camada de complexidade e mistério ao estudo da Cabala, tornando-a uma disciplina rica e multifacetada. A Cabala inclui práticas de meditação e visualização que são projetadas para ajudar os praticantes a acessar estados elevados de consciência e a se conectar com as energias divinas. Essas práticas muitas vezes envolvem a concentração em figuras geométricas, como o hexagrama, ou em combinações específicas de letras e nomes divinos. A meditação cabalística é uma forma de transcender o mundano e acessar dimensões espirituais superiores, proporcionando insights profundos e experiências místicas. Além das práticas esotéricas, a Cabala também influencia a arte, a literatura e a música, oferecendo inspiração para obras que buscam capturar a beleza e a profundidade dos conceitos cabalísticos. A arte cabalística frequentemente utiliza símbolos como a árvore da vida, a sefirot e os nomes divinos, enquanto a literatura cabalística explora temas de transformação espiritual e a busca pelo conhecimento divino. A intersecção entre os ensinamentos da Cabala e os textos bíblicos é profunda e multifacetada, oferecendo insights que podem transformar nossas vidas de maneiras significativas. A Cabala, com sua interpretação esotérica da Bíblia, revela camadas ocultas de significado que vão além da leitura literal dos textos sagrados. Essa abordagem nos convida a ver a Bíblia não apenas como um conjunto de histórias e leis, mas como um mapa espiritual codificado que pode guiar nosso crescimento e iluminação. Por exemplo, a Cabala nos ensina que a árvore da vida é um símbolo não só do cosmos, mas também da jornada espiritual humana. As Sefirot, que representam diferentes aspectos de Deus e da criação, nos mostram como harmonizar as forças opostas dentro de nós e no mundo ao nosso redor. A Bíblia, em suas narrativas e mandamentos, fornece os princípios éticos e morais que nos ajudam a aplicar esses ensinamentos na prática. Ao compreender as histórias bíblicas à luz da Cabala, podemos ver figuras como Moisés, Davi e Salomão não apenas como personagens históricos, mas como arquétipos que ilustram a luta espiritual e a busca pelo divino. Um exemplo poderoso é a história da criação no Gênesis, que a Cabala interpreta como uma série de emanações divinas. Essa visão nos ensina que cada um de nós carrega a centelha divina e tem o potencial de participar da obra contínua da criação. O conceito de Tikkun Olam, ou reparação do mundo, é central tanto para a ética bíblica quanto para a prática cabalística. Significa que nossas ações, por menores que sejam, têm o poder de trazer mais luz ao mundo e contribuir para a harmonia universal. Para aplicar os ensinamentos da Cabala e da Bíblia em nossas vidas cotidianas, devemos começar por uma prática consciente da introspecção e da meditação. A Cabala nos ensina a meditar nos nomes divinos e nas letras hebraicas para acessar estados superiores de consciência e entender as camadas ocultas da realidade. Esta prática pode ser integrada com a leitura reflexiva da Bíblia, buscando não apenas compreender o texto, mas também internalizar seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida diária. Por exemplo, ao meditar sobre a Sefirot, podemos desenvolver uma maior consciência de nossas próprias qualidades e deficiências, trabalhando para equilibrar a compaixão com a justiça, a sabedoria com a humildade. A Bíblia nos guia com princípios éticos claros, como o amor ao próximo, a honestidade e a busca pela justiça. Ao combinar a prática espiritual da Cabala com a moralidade bíblica, podemos criar uma vida mais equilibrada, ética e espiritualmente rica. É importante também reconhecer a importância da comunidade e do serviço ao próximo, valores que são profundamente enraizados tanto na Cabala quanto na Bíblia. Os ensinamentos cabalísticos sobre a interconexão de todas as coisas nos lembram que nossas ações afetam não apenas a nós mesmos, mas também a comunidade e o mundo ao nosso redor. A Bíblia nos encoraja a amar e servir ao próximo, a cuidar dos necessitados e a agir com justiça e misericórdia.
Integrar esses princípios em nossa vida diária nos ajuda a construir comunidades mais fortes e a contribuir para um mundo mais harmonioso. No entanto, devemos ser críticos e reflexivos em nossa abordagem. A Cabala, como qualquer sistema esotérico, pode ser mal interpretada ou mal utilizada. É essencial buscar orientação de fontes confiáveis e mestres experientes, e abordar o estudo com humildade e reverência. Devemos estar cientes dos desafios e responsabilidades que vêm com o conhecimento espiritual, utilizando-o para o bem e a elevação, e não para manipulação ou ganho egoísta. Em conclusão, os ensinamentos da Cabala e da Bíblia, quando integrados de maneira sábia e prática, nos oferecem um caminho para uma vida mais significativa, ética e espiritualmente conectada. Eles nos desafiam a olhar além do superficial, a buscar o equilíbrio interior e a viver de acordo com princípios que promovem a harmonia e a justiça. Ao embarcar nesta jornada de descoberta e aplicação, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também contribuir para a reparação e a elevação do mundo ao nosso redor. Eu espero que este texto tenha feito sentido para você. Que seja uma fonte de conhecimento e inspiração. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.